Eu tô só de cueca, assim, né? Pra ficar apropriado aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha o YouTube derrubando a gente. A gente já te botou em cima para tu virar a bunda pro lado do chefinho. Exatamente. Olha o YouTube já derrubando a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a abertura aqui. Se o Henriqueta não estiver pronto, eu começo a apresentar vocês. Ele entra de mansinho depois, tá bom? A gente vai ficar aqui cuidado, até hein? O bicho só atrasa, o bicho só atrasa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse rapaz chega no finalzinho, tá vendo? E o que acontece quando ele chega no finalzinho? Deslocou todo mundo. Então, nós estamos no multiverso aqui. Então, o Luquiba é o Henriqueta, o Eric é o Luquiba e o Eric, na verdade, é o Henriqueta. Eu não sei mais o que eu falei, já me confundi. Deixa eu ajeitar isso aqui, só para não virar um inferno. Espera aí. Pronto. Luquiba, você é você agora. Tá ótimo, não tá? Agora tá errado aqui, ó. Vamos inverter. Pronto. Aê! Agora tá tudo certinho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Quem está de volta aí? A nossa estrelinha, que não é mais do Canadá, agora é de South Bend mesmo. Estamos com um fundo aqui, ó, todo especial, em homenagem ao inverno. Então, tem 30 mil cobertores em cima do negócio aqui. Tem moletomzinho, tem camiseta que parece de pijama, mas não é, mas é a confortável para ficar em casa no frio. E a gente tem um rapaz que está no Rio de regata e a gente está morrendo de vontade de dar tapas na cara dele. Mas já que você chegou de supetão hoje, Henriqueta, boa noite. Como você está? Como foi essa vida longa de distância do Zonecast? E é isso. Pode falar à vontade, já falei muito. Boa noite, querido chefinho. Primeiramente, queria dizer que foi uma honra ser o Eric por 20 segundos. Foram meus 20 segundos de Mohamed. Mohamed é o nosso novo. De Mohamed Menal. Indescritível. Assim, melhor que isso na vida só se eu fosse o chefinho por um segundo, mas isso não tem como, né? A gente sabe que é tão impossível quanto o Mbanyama não ser a first pick. South Bend foi maravilhoso, mas também percebi que a vida sem o chefinho não vale a pena ser vivida. Né? Então, agora, nesse exato momento, eu voltei a ser pleno, como deveria ser. É isso. Já tô aqui, Luquiba, já tô aqui para baixo, assim, ó, já era. Já era. Ai, meu Deus. E aí, Luquiba, boa noite, você tá bem? Cara, eu tô ótimo, saudades do Henrique, saudades do Eric, fazia tempo que a gente não conversava. Você falou de roupa, eu estou com a minha camisa que um dia foi de sair e hoje já é camisa de casa, porque pobre é assim. Você tem a camisa de sair, depois de um tempo ela é promovida a camisa de ficar em casa e depois de um tempo ela é promovida a pijama. Então ela ainda está nessa parte de ficar em casa. E aí também tem outro ponto, né, Luquiba? Tem o quarto estágio, que é virar pano de chão. Ah, não, sim. Aí dependendo do tecido, se for um tecido bom, esse tecido não é boa. A gente fez para ir na Disney, a gente fez uma brincadeira, né? Então, com certeza, mais umas 3 lavadas ela já vira pijama e mais umas 5 ela desintegra. Então, não dá para querer muita coisa, não. Mas estou bem, cara. A gente estava conversando, a gente estava mega espantado com o que aconteceu esse final de semana, porque a gente tomou uma saraivada aí do Rockies, e aí a gente tinha uma série contra o Yankees achando que ia passar vergonha, e de repente 15-5 no primeiro jogo e a varrida depois, então estamos bem felizes aí. Muito bom, muito bom. O Eric também está feliz por isso, eu espero que ele também está feliz pela mudança, e aí eu vou te perguntar, Eric, sobreviveu a mudança? Sobreviveu é uma palavra forte, chefinho, mas meu corpo está aqui, não tem muita vida nele, tá tipo videogame, tô tipo com 20% de vida. Preciso achar os coraçãozinhos, ou que merda que tem no joguinho lá para começar a ganhar vida de novo. Mas legal demais estar aqui, prazer inenarrável de ver o Henriqueta de novo, prazer inenarrável de estar na turma de baixo com o Luquiba, que é onde a gente merece estar e nunca vai sair daqui. E aqui eu consigo puxar o saco do chefinho direto. Ai, que inveja! Agora eu entendi tudo.
Ô, Henriqueta, antes de eu fazer o jabá aqui, que jersey é essa aí? É do Chris Paul no New Orleans Hornets, por acaso? É. Very cool. Quando, não, na verdade já é Pelicans, mas Já é Pelicans? Já é Pelicans, mas é New Orleans. Ótimo, muito bom. Muito bom. Eu queria dizer também, já que vocês falaram de beisebol rapidinho, eu queria dizer pro Fernandão, que infelizmente não está aqui com a gente hoje, não se preocupar, que a casa dele está bem limpinha já. Fiz a varrida completa, tudo limpinho, brilhando nos trinks, tá? Para ele seguir adiante. Muito bom também, muito bom. Foi uma varrida legal. Inclusive no jogo de sábado. O jogo de sábado foi o melhor de todos. Sábado foi o melhor de todos. Teve até Grand Slam, foi maravilhoso. 15-0, igualou um jogo de 1898, quando deviam jogar beisebol de madeira, como o maior shutout que o Dodgers levou na história. O Henrique, você que é o cara das estatísticas, qual foi a última vez que no mesmo final de semana tivemos Red Sox varrendo Yankees, Giants varrendo Dodgers e ambos vencendo pelo menos um jogo com 15 corridas? Ele não deve saber. Ele não deve saber, mas ele vai descobrir. Eu sei que a última vez do Giants foi 2012. Agora, dos dois juntos, eu não sei. Você sabe ou é para descobrir? Ah, tá. É para descobrir, não faço ideia. Você sabe que o americano gosta daquelas estatísticas de qual foi a última vez com a Lua, a Moon, não sei das quantas, dessa forma. Então, eu aproveitei e emendei tudo aí. Muito bom, muito bom. Mas enfim, agora vamos ao jabá. Henriqueta, você vai ter tempo para procurar isso. Vamos ao jabá, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Então, por favor, não se esqueçam. Aí, ó, se você está vendo a gente, nossas carinhas pelo YouTube, se inscreve no canal, então. Não veja só o vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o comentário também. Deixa o like também e ativa o sininho. Faça isso, que aí o algoritmo do Google ajuda bastante a gente. Vale lembrar também que se você não está vendo a gente pelo YouTube, você está vendo pelas plataformas de áudio, está ouvindo pelas plataformas de áudio mesmo, os agregadores de podcast, saiba que pelo Spotify você pode ver nossas carinhas muito bonitinhas. Então, confira por lá também. Do mais, as redes sociais estão na tela. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter. E não se esqueçam, ali está o logo do cu, mas não é o nosso cu mais que está valendo. O que está valendo agora é o nosso TikTok, que também é @TailgateZone. Então, por favor, confiram tudo que puderem mais um pouquinho. Dito tudo isso, vamos não, antes que o Fernandão me mate, temos mais um negócio que vai passar aqui embaixo. Estamos com um projeto audacioso do PAN, Tailgate Zone no PAN, em 2023, ou seja, esse ano, Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Ganhamos 2 credenciais do Comitê Olímpico Brasileiro e estaremos lá, na pessoa de Natan Pires e Felipe Martins, o Xará. Então tem o Natanzinho e o Xará, estarão por lá. Eu e o Fernandão também, como apoio, e é isso. Vamos viver esse grande projeto. Nos ajudem. Como o Fernandão sempre fala, nos ajudem também divulgando. Não precisa só... Não tem um cascalinho ali para dar? Ajuda divulgando. Passa para o amiguinho, passa para o tio, passa para o chefe. De repente alguém aí ajuda nós. E aí que é bacana. Faz que nem o rapaz que monetizou a demissão dele, né? Manda um link aí para geral ali, para bater meta. É isso aí, Luquiba, exatamente. Dito tudo isso, chega de jabá, o negócio vai ficar ficando aqui embaixo. Se você não leu, se você está só ouvindo, vou repetir, tzbr.online/tznopan2023. E é isso. Vamos falar de NBA, vamos falar de NHL e é isso. Draft. O assunto hoje é draft. É isso. Corta, chuta, pegou! Lançamento para primeiro gol! Então, corta e chupa direto pro Luquiba. Vamos começar pela NHL. Luquiba, vamos começar pela NHL. O que o Luquiba fazer? Que isso, rapaz? Corta e chuta. Corta e chuta. Olha você aí ouvindo errado. Entendi. Corta e chuta e joga pro Luquiba aqui. Não é na realidade, não é que entendeu errado. Ele ficou com ciúmes, né? Com inveja. Fala, pô, chupar que a função é dele, né? Aí como assim vai passar para outro? Mas só um negócio, Luquiba, que eu tenho que fazer essa introdução. O meu Anaheim Ducks foi roubado descaradamente pelo time do Henriqueta. E não teremos o menino bonito no nosso time. É muito triste.
tô muito triste ainda com isso. Mas se temos a certeza do Emba na NBA, temos a certeza também do Bedard na NHL, né? Exatamente. O draft da NHL é um pouquinho parecido com a NBA nesse sentido, né? Todo mundo já sabe qual que é a first pick, não tem dúvida, mistério. E se o Blackhawk não escolher o Bedard, entrega a chave para outro proprietário, muda a franquia de cidade, porque tá tudo errado lá. Vai ser o Bedard, acho que não tem dúvida disso, mas não é tão ruim assim para vocês ter a pick número 2, porque ainda tem 2 baitas talentos disponíveis, né? A gente tem o Fantilli, que provavelmente vai ser a escolha do Ducks, e a gente tem o russo, o Mitkov, que se não fosse russo e por consequência tivesse o contrato que ele tem, que é até 2026, com certeza estaria disputando com o Bedard essa first pick, porque o cara é tão bom assim. O problema é isso, o problema é que ele é russo e o problema é que ele tem um contrato lá, né, até 2026. Então, possivelmente, quem escolher o Mitkov tem o risco de esperar uns 2, 3 aninhos, ou ele não vir, né? Pode acontecer também, né, de acontecer isso. Mas, dependendo de quem vai arriscar, vale a pena, né? Se você pega um time como o Arizona, que tem 2 picks dentro das 15, vale a pena você usar a primeira pick, né, tentar esse risco, porque o time já é uma draga, já não tem tanto talento assim, então, de repente, você acerta na loteria. Fora isso, a gente vai quebrar uma sequência de 100 defensores, né, no top 5. Eu não lembro exatamente o ano que aconteceu isso, eu até escrevi esse texto, mas eu acho que nos últimos 20 anos, pelo menos a gente tem um defensor dentro do top 5, e esse ano provavelmente não vai ter. A gente tem o Reinbacher, que é o melhor defensor desse draft, mas ele não é uma escolha digna de top 5, né? Ele talvez vai entrar no top 10, mas se ele entrar no top 5, aí eu falo a mesma coisa que eu falei do Blackhawks. Dá a chave aí para outro, porque tá errado. Você escolher o cara é um reach potencial. Eu imagino que ele deve sair lá na 7 para o Flyers ou na 8 para Washington, né? Tô chutando. E a gente tem uns outros talentos também interessantes, né? A gente tem o Will Smith, não é o ator, né? E não é o catcher ou o pitcher também, porque tem tanto Will Smith aí já na MLB que eu já não sei nem qual é a referência que falar. Só vou te cortar um minutinho, Luquiba. A sequência começou em 2004, essa de defensores que você Isso, obrigado. Lembrava que era alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem o Will Smith, né, que ele é de Boston College, ele é um pivô também, né, alguns cotado para ser a terceira escolha, né, porque a gente tem o Bedard e o Fantilli provavelmente na segunda. Aí a terceira fica a dúvida se vai ser o Will Smith, se vai ser o Carlson, ou se vai ser o próprio Mitkov, né, se o Columbus vai arriscar. Eu acredito que não, né, mas eu acho que esse é um draft que a gente está bem servido nas 5 primeiras escolhas de atacantes, né? Tem 3, 4 pivôs excelentes, né? E o ala, que é o Mitkov. Então eu acho que é um draft que vai ter algumas surpresas, com certeza vai ter alguns reach, né? Que a gente sempre tem algum time aí queimando a largada, mas eu acho que vale a pena ficar de olho. Hoje a gente está gravando na segunda-feira, o draft vai ser exatamente daqui uma semana, no dia 26, por isso que a gente está já falando agora. Então vale a pena ficar de olho aí. A gente tem alguns times que não têm escolha de primeira rodada, né, que já foram trocas. Por consequência, a gente tem vários times aí com 2 ou até mais que 2 escolhas, então vai ser bem interessante esse draft aí. Pergunta de leigo, só uma perguntinha de leigo para vocês três. Da mesma forma que tipo a NFL não se drafta mais, ou quase não se drafta mais running back no first round, na NBA a posição do center perdeu um pouco de valor. Tem isso na NHL de algum jeito? Alguma posição que já não tem mais tanto valor? Tem, goleiro. Normalmente é muito raro você draftar um goleiro na primeira rodada. É ainda mais raro no top 10, né? Ou no top 15, pega a lottery pick. É bem raro acontecer isso. Eu acredito que não deva sair goleiro nessa primeira rodada, porque não tem um nome consenso para você falar, pô, esse cara vale.
Então, na NHL você vê goleiro saindo o segundo, o terceiro, ou assim por diante. Na primeira é raro de acontecer. Só para completar essa Só para avisar informação. também, Henrique, só para completar as informações que o Luque já tinha falado, o draft será transmitido pela ESPN. A gente só não sabe ainda se será transmitido na ESPN mesmo ou pelo Star Plus, mas a ESPN Brasil vai transmitir, tá? Não se sabe se você paga o canal a cabo, não sei se vai aparecer na Extra ou se vai ter só no Star Plus, mas teremos transmissão aqui no Brasil. Então vai ficar um pouco mais fácil isso. E é diferente da NBA, que é um dia só, são 2 dias de draft da NHL. Então, só para ficar isso também anotado, e os 2 dias serão transmitidos. Agora, desculpa, Henriqueta, te cortar, pode seguir. Nada, só para completar essa aí, a NHL, diferente da NBA, ela tem muito mais rounds, né? São 5 ou 7, não sei se são 7 igual a NFL. 7, 7. A NBA já foi, né? 8 rodadas, mas aí depois de muita palhaçada, inclusive teve até um ano, acho que 79, se eu não me engano, que as equipes se uniram e falaram, vamos fazer essa patifaria, aí começaram a draftar, um time draftou uma mulher, outro time draftou jogador que não era jogador, aí teve cadeira. O Lakers draftou personagem fictício, aí não deixaram, aí draftou uma cadeira, aí não deixaram. Uhum. Então, para tentar fazer com que o Stern, o Selig, eu sempre confundo. Era o Bud Selig ainda. O Selig ainda. Se o Selig ia fazer, mas o homem falou, já que vocês vão ser palhaçada, então fica aí mais um bom tempo aí com esse draft. Então demorou um bom tempo para se ajustar. Eu acho que a NHL vai acabar chegando por esse caminho também, porque é muita rodada e a gente vê que passou da quarta, não é muito fácil se achar um talento. Existem, né? A gente até já chegou a fazer um quiz aí de talentos fora das 2 primeiras rodadas. Mas, cara, é aquela história. Você pega 20 drafts, você vai achar no máximo 2 nomes por draft. Então, talvez não seja tão interessante assim manter. É interessante que... fala aí. Não, go ahead. Não, eu falo que é interessante que, embora sejam 7 rounds igual a NFL, você acha muito menos talento no fim do draft. A NFL você acha talento no fim do draft, fora do draft, né? Os undrafted. E, obviamente, também são 55 no elenco e na NHL são 20, mais os health scratch, né? Acho que é o nome. Mas o que eu ia dizer era dos goleiros, é que, diferente dos running backs na NFL e do center na NBA, os goleiros caíram pararam de ser draftados no alta muito mais tempo. No início dos anos 2000 ainda era... Já não é que foi... Acho que nunca foi tão comum assim se draftar goleiro lá, tantos goleiros no topo, né? Mas isso nos anos 2000 tinha aquela tara por você contratar draftar o novo, tipo, o grande goleiro da liga, né? O Rick DiPietro, acho que é o mais... caso clássico, né? Do Islanders, que deu contrato lá de, sei lá, 20 anos para ele. A loucura lá, draftou como primeiro geral, né? E talvez tenha sido aí que começou o trauma também, né? E desde então começou a cair. Mas assim, nunca foi algo como na NFL, que o running back era quase que o que carregava o time e draft, né? Assim, era a primeira escolha geral, ano sim, ano não, sei lá, década de 90. O goleiro nunca foi tanto, né? E a mesma coisa do center na NBA. E acho que é interessante ver também que, assim, atualmente ainda tem goleiros draftados na primeira rodada, mas não significa que os caras vão ser os melhores da liga. A imprevisibilidade de goleiro, para mim, é maior ainda do que de jogadores de posição na NHL. Você tem, assim, Carey Price, o Fleury, não lembro de cabeça quem mais dos grandes. Acho que o Vasilevski, que foi a primeira rodada. Oi? O Lundqvist não foi de primeira rodada. Não, então, pois mas o resto não, assim, tem goleiros que mal estão na NHL que foram primeira rodada, né? O Fleury, ele foi primeira pick também, que nem o DiPietro. Os dois o Fleury foram... ainda foi? Foi primeira pick também. Mas, tirando esses dois, eu acho que não tiveram mais goleiros sendo... não, teve lá atrás, 68, o Placé. Mas não é, para você ver como não é comum. Desde 63 para cá, 3 goleiros saíram na primeira com a First. Então não é tão comum isso acontecer.
Mas vale a pena resgatar aquele quiz que a gente fez, né, desses late picks. Eu acho que é bem interessante aí, é uma brincadeirinha. E aí dá para ver, porque tem muita gente boa que não foi draftada, mas você vai ver como não é fácil. Porque você vê que assim, é um ou dois por ano que aparece, no máximo. Diferente do que o Henriqueta falou, que até tem jogador que nem draftado na NFL e ainda assim consegue ser uma estrela. Ou na NBA, que a gente teve agora, o Miami Heat aí com 7 não draftados chegando na final. Então, 4 no starting lineup. Pois é. Então você vê que é um pouco diferente mesmo. Só uma curiosidade, esse caso do russo que o Luquiba falou. Vocês sabem qual foi o último jogador da NBA estrangeiro que não, de lottery, que não aceitou vir para a NBA? E claro que aconteceu com o Magic, tá? É lógico que aconteceu com o Magic. Então não foi o Oscar. Então não foi o Oscar. Não foi o Oscar. Não, ele falou o último, né? O último foi o primeiro, foi o último. Draftado no lottery e ele nunca veio. Vocês não sabem? Não, eu não cabeça lembro. Um espanhol chamado Fran Vázquez. Isso foi 2009, 2010. Acho que foi o 11º pick. Caramba, eu não lembro disso. E o cara nunca aceitou vir para a NBA. Nossa. Eu lembrava do Rick Rubio, que tinha uma polêmica se ele viria ou não, ele acabou vindo. Mas... levou uns anos para vir e veio, né? Sim. Esse que é o problema também, né? Os caras preferiam ficar lá na Espanha. O basquete espanhol é bom também. Inclusive, tá passando a Euroliga Feminina agora, tá tendo uns jogos maravilhosos. Puta que mas aí eu não acho nem questão de preferência, é questão de grana mesmo. Porque para um calouro, tanto na NBA quanto na NHL, você não ganha tanto dinheiro assim. Então você ganha mais dinheiro fora. Então para eles pesa essa parte, né? Na NBA, normalmente você fica 1-2 anos fora, aí você vem, você já entra com um contrato mais gordinho, vale a pena. Na NHL é pior, a gente explicou, né, como é que são os contratos para não americanos, né, que eles dizem não europeus é mais fácil, né? Para os europeus que eles consideram, o cara com 26, 27 anos praticamente que vai assinar um contrato vantajoso. Então você pega um cara como o Mitkov, né, que tem 19 anos, 20 anos, você acha que o cara vai estar pensando agora em ir na NHL? O cara vai ficar 6, 7 anos sem ganhar dinheiro aqui? Não, o cara vai ficar lá na Rússia, ganhar dinheiro, e aí provavelmente não vai vir. Ou se vier, vai vir com 30 e tantos anos para cá. Então, é uma pena, né, para a NHL. Eu acho que deveriam rever essas políticas, mas é bom para outras ligas, né? Você consegue talvez proteger seus talentos também. Sim. Eric, foi responder essa pergunta? Certeza, eu só aprendo sobre hockey aqui. Vou continuar não sabendo nada sobre o jogo, mas eu aprendo todo dia que eu tô aqui. Então beleza. Henriqueta, qual que tá a sua expectativa? Antes pra gente fechar esse bloco aqui, qual que tá a expectativa pro Bedard? Você já comprou o jersey? Como que tá as coisas aí? Eu ainda não comprei porque ela tá um pouquinho cara demais, né? Eu tô esperando entrar na promoção que não vai vir, obviamente. Eu tenho consciência disso. Mas a expectativa... Estava até falando com o Matheus do Giants, né, que também é Blackhawks, e eu não sei qual foi a última vez que eu fiquei feliz com Blackhawks na vida. Deve ter uns 7 anos, mais ou menos. Quando foi 2012 ou 2013, né? Mais ou menos assim. Acho que 2015 foi o último título. Isso, então, 2015. Depois disso, mas mesmo assim, em 2015 você já... Quando você ganha o terceiro, já tá um pouco mais... né, assim, não tem aquela surpresa, aquela expectativa, você tá obviamente lá no auge, mas nesse sentido de esperar, de ter esperança, assim, realmente não lembro. Deve ter sido quando eu não acompanhava, quando o Kane e Tays foram draftados, não acompanhava tanto assim. Então, realmente de trazer a torcida de volta, e a torcida estava bem desanimada com o time, com toda razão, né, porque foram 2 anos de tanque completo, irrestrito e sem nenhuma vergonha na cara. Mas, bom, o único jeito do tanque dar certo é esse, né? É se ganhar a primeira escolha. Quer dizer, não é só a primeira, mas eu diria que para esse draft é a primeira ou a segunda, porque é o que o Luquiba falou do Mitkov. O Mitkov só vale a pena para um time tipo Arizona que realmente não tem futuro nenhum em 2 anos. E tem 2 picks, o que ajuda. Mas o Sharks, o Canadiens, né, que estão ali em 4º, 5º, eu já não draftaria o Mitkov se fosse eles.
Tem porque o a Léo pick... Carlson, tem outras opções que eu acho que... Não, e a segunda pick deles é longe também, né? Você tem, por exemplo, o Sharks, que a primeira pick é 4, a segunda é 26. O Canadiens, que é 5, a segunda pick é 31. Então, fica distante. Você não vai conseguir pegar um talento na 25, na 30, e aí não vale a pena você queimar tão cedo. Agora, o Arizona, você pega o Mitkov na 6, você tem a 12. Então, assim, você consegue ainda pegar um cara que vai te ajudar. Pois é. Exato. É isso, sim, eu acho que vale mais a pena o Léo Carlson, né, que é center também, ou o Will Smith, do que o Mitkov. Essa troca não compensa para a maioria dos times. Já pro Ducks, eu realmente, sim, claro, é porque você perde o Bedard e você tá sonhando com o novo Gretzky, que é a realidade. Não é a realidade. É a realidade do sonho, né? É a realidade do sonho, exatamente, a expectativa. O Fantilli, você sabe que não vai ser o novo Gretzky. Mas, assim, o Fantilli, para mim, se o Bedard não existisse, seria uma das melhores primeiras escolhas dos últimos anos. Fácil. Obrigado pelo prêmio de consolação. Obrigado pelo prêmio de consolação. Assim, mas é um prêmio de consolação de luxo. É que a comparação ficou injusta, né? Sim. Sem querer falar com ninguém, mas é o Scoot Henderson. Para mim é um baita prospecto. Só que você compara com o Embanyama e é outro nível. Eu cheguei a colocar isso no texto, exatamente isso, dizendo que se não existisse o Bedard, o Fantilli seria provavelmente o consenso da primeira pick, né? Mas como existe o Bedard, aí abaixa, né? Aliás, aumenta o sarrafo, né? Então, aí o Fantilli, mas não é um nome ruim. E ainda você tem também o Mitkov, que se vier, também é um cara que pode ser tão bom quanto o Bedard. Então a gente tem 3 potenciais talentos que podem mudar uma franquia. Né? Aí eu acho que da 4 para baixo, aí já é sorte, né? Porque o Carlson é um jogador interessante, mas provavelmente não vai. A hype dele, né, a expectativa dele não é tão grande quanto os outros 3. O Will Smith também. O talento está lá. Se você for pegar, tem vários caras que têm potencial, mas precisa de algumas coisas. Também tem o Dvorsky, que poucos também estão falando, mas é um cara que se cair do top 10 vai ser um steal para quem pegar ele. Porque ele é um cara também que tem muito potencial, muito talento, mas ainda está cru. Né? Então, eu acho que esse ano eu acho que vai ser bem interessante o draft. A gente vai ter vários jogadores aí que vão surpreender, né? que você vai ver que não vai ter entrado ali na 1, na 2 ou na 3, e que você vai falar, pô, o cara está rendendo, está produzindo. Eu acho que vai ser bem interessante. Vale a pena aí ficar de olho aí no draft. E só uma coisa que eu ia falar do Fantilli também, que eu acho que para mim, pelo menos, é uma vantagem. Ele já tem 1 ano de college nos Estados Unidos. E eu prefiro draftar o cara que já tem pelo menos 1 ano no college, já se provou, do que alguém que vai entrar no college, como é o caso do Will Smith. Quer dizer, pode não entrar, né? Mas tá para Boston College. O Fantilli jogou 1 ano em Michigan e destruiu. Eu não lembro se ele ganhou o prêmio de melhor jogador do college, mas se ele não ganhou, foi candidato. Foi um absurdo que ele fez em 1 ano lá. Michigan chegou no Frozen Four, acho que não ganhou, mas chegou. Agora eu não lembro também. Mas é isso, assim, é um cara que, para mim, se não for para a NHL agora, porque eu não quiser que você jogar mais 1 ano em Michigan, mas vai chegar na NHL já ambientado. Não vai ter o período de adaptação que todo mundo, menos os 2 primeiros de cada draft, basicamente tem, né? O cara ou vai para AHL, ou ele chega, mas sofre, né? Eu só quero que esse tal de Will Smith entre na liga e cada briga ele entre no tapa e não no soco. Nossa, é só isso. Senhora, Se eu sou agente dele, eu falo isso para ele. Entra na briga com tapa. Beleza. Se eu fosse ele, eu faria, além disso, dar o primeiro tapa e falava "Don't you talk about my wife", alguma coisa do tipo que ele falou que eu não esqueço. Aí seria genial. Dizem que ele tem um slap shot muito bom, né? Ai, meu Deus. Tá bom. Então vamos sair aqui, vamos sair do gelo, vamos para as quadras, vamos falar de basquete. Antes da gente puxar o draft, eu quero rapidinho, vou jogar pro Eric aqui, que ele tá mais quietinho. Eric, Bradley Beal em Phoenix. Olha o Kevin Durant, esse sim é o fazedor de panelas, tá vendo? Conseguiu puxar o Bradley Beal para lá. E aí, vai dar certo? Não vai dar certo? Eles não têm mais o Monty Williams também? E aí? Cara,
Cara, claro que vale a tentativa de trazer uma terceira estrela, né? Aí, por isso que seria legal se a Ana estivesse aqui, porque a Ana manja pra caramba desse esquema de CBA, porque eu realmente acho que tem algum esquema de movimentações que a gente vai ver esse ano, que vai ser o último ano que você vai poder fazer. E como o cara lá o CEO novo de Phoenix tá queimando dinheiro, foda-se o tax, né? Então, para eles, com certeza, vale a estrela. Eu li uma matéria do David Aldridge hoje na The Athletic, que era bem legal, falando dessa negociação, e ele falou, cara, era um hostage situation. Foi horrível? Foi. Mas você, pelo menos, salvou a vítima. Era a única coisa que você podia fazer dentro desse cenário. E assim, é o que ele falou. Na época, eu fui a favor de dar um no trade clause para poder segurar, mas serviu de lição para todos os donos da NBA, a não ser que seja tipo a estrela top das galáxias, você não pode mais incluir nisso, porque você perdeu completamente o leverage. Então, não tinha muito o que fazer. Sim. E uma coisa que eu acho também disso, é o que eu falei para vocês, que não vai dar certo, é que continua o problema do que o Phoenix já teve nos playoffs que aconteceu agora, que é profundidade de elenco. Eles não têm profundidade de elenco, zero. E eles têm 10 mil de cap para tratar essa profundidade de elenco. Não, Clay, mas esse ano você ainda pode trazer veteranos no mínimo, você pode fazer algumas movimentações. Eu acho movimentação depois do trade deadline de buyout, você ainda pode trazer. Então, esse ano eles ainda têm uma janela para fazer algumas movimentações. Se fosse ano que vem, esquece. Então, isso também tem. Acabou de subir aqui, a gente até discutiu aqui o CBA em algum podcast exatamente sobre isso, do buyout aí. Mas, enfim, eu espero que não dê certo. Se ferre lá agora também. Enfim. Vamos falar de draft. Eu queria... que foi, Só porque o George não voltou ainda. O que tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? Me explica. Você tá amargurado que o George não voltou ainda. Não tô amargurado, não. Só acho uma palhaçada esse time aí. Não vai resolver nada. É isso. Vamos começar então pelo draft da NBA. Luquib e Eric. Luquib e Eric não. Eric, o nosso Wemba querido, o próximo Kareem Abdul-Jabbar. Muito melhor que Kareem Abdul-Jabbar, inclusive. Entendeu? O Fernandão ficar louco que eu tô falando aqui. Será draftado pelo Spurs no dia 22 de junho. Mas isso não é novidade para ninguém, só que a posição 2 talvez seja uma discussão que a gente pode entrar aqui. Hornets foi vendido. Hornets não pertence mais a Michael Jordan. Hornets agora está com um grupo de empresários, sendo que 2 deles são nativos. Não, é mais até, eu acho. 2 deles são nativos da Carolina do Norte. Torciam para o time já. Isso pode ser bom, isso não pode. Isso muda uma escolha de Scoot Henderson ou não. E no meu mock eu já botei o Brandon Miller ali na posição 2. Quero saber de vocês. Primeiro você, Eric, o que você acha? Cara, eu tava divagando nas minhas insônias da madrugada esses dias sobre várias coisas. Uma das coisas foi o draft da NBA. Porque vocês sabem já a minha opinião sobre você pegar e ter uma opinião firme sobre um jovem de 19, 20 anos. Uhum, eu acho um crapshoot total. Você vai... Eu tava ouvindo hoje um podcast quando estava caminhando, do pessoal do The Athletic, e eles pegaram os últimos 4... Não, pegaram mais anos, mas eles fizeram uma brincadeira com os últimos 4 anos. E normalmente o lottery, você trabalha com... Você vai ter 4 jogadores que vão ser Fringe All-Star ou All-NBA. Você vai ter 4 jogadores que vão ser... 3 jogadores que vão ser Key Starters, 4 jogadores que vão ser Role Players ou Bench Players e 3 jogadores que vão estar fora da NBA depois do contrato. E assim, os dados provam isso. Então, você vai... E o que eu fiquei divagando? Eu fiquei divagando sobre a discussão sobre BPA e fit. Porque é uma coisa que você vai conseguir exemplos dos 2 lados sem problema algum. Você vai conseguir exemplos do best player available, dependendo da situação, e você vai conseguir exemplos de quem funciona melhor você trabalhar no fit. Eu sempre fui a favor do BPA. Eu sempre fui naquela coisa de você tá no topo do draft, você vai pegar por upside, você toma o risco. Eu gosto do risco. Mas eu comecei a mudar de opinião nos últimos anos e a questão do fit para mim é um pouco mais complexa. Porque eu vou pegar o meu time
existe o argumento de pegar um dos irmãos Thompson, existe do BPA, do cara que talvez vai desenvolver um jump shot, talvez a parte física vai... Só que você acertou a mão nos últimos 2 drafts. Será que, quando você fala em fit, ao invés de falar em encaixar uma peça para melhorar o time, se você falar em encaixar uma peça que vai ajudar no desenvolvimento de jogadores jovens que você já tem, será que não é uma solução melhor? De novo, eu não tenho a resposta do que é certo e o que é errado, mas eu gosto dessa discussão de a gente só fala em upside. Muitas vezes, se você pegar peças que ajudem jogadores jovens que você já tem no time, que você sabe, pô, esse é o cara que eu acho que tem o maior potencial para ser um All-Star. De repente, eu trago um cara que eu fit. Aí eu vou responder a tua pergunta. Eu acho o Scoot Henderson um nível acima do Brandon Miller. Tipo, eu trabalharia com BPA no caso do Hornets. Independente de ter LaMelo Ball lá, independente da situação que eles estão. Eu realmente acho que tem um potencial tão grande no Scoot Henderson que eu trabalharia com ele, mas eu entendo a discussão de a opinião de quem acha, não, o fit do Brandon Miller é melhor. E aí, Luquiba? Bom, antes só fazer uma piadinha pro Eric. Imagine se o Magic pega os 2 irmãos e aí faz a dupla com os 2 irmãos Friends. Não, Imagina que legal. A gente ainda vai falar da melhor combinação do Magic. Sim. Calma, isso deixa para depois. Isso deixa, é After Hours. Deixa o Kid Bengala ali, né? Sentado ali. Bom, mas eu iria uma opção terceira que você não deu. Eu trocaria essa pick, se eu sou o Hornets. Porque eu li bastante mock aí dizendo que o Hornet pode ir atrás já de alguma estrela teoricamente consagrada em troca da número 2, o que para mim faz mais sentido do que você entrar nessa batalha. Tudo bem, eu concordo com o Eric quando ele diz que o talento, o Henderson talvez é o que tem o teto maior, né, do que o Miller, mas aí entra a história do fit, que talvez não seja pro Hornets. Então eu acho que para fugir desse debate, se eu sou os caras, eu troco, eu desço, você entendeu? Porque tem muita troca de 3 times, por exemplo, envolvendo o Lillard, Portland, né? E aí o Lillard vai para um time, o Charlotte manda a escolha número 2 e recebe um terceiro jogador, algumas graçolas assim, né? Para talvez para potencializar. Eu acho que eu exploraria isso. Porque eu acho que tem muito time que quer subir nesse draft e eu acho que tem muito time que quer descer. Né? E eu acho que o Charlotte é um desses times que quer descer. E fora isso, você falou do Charlotte, tem muito papo que o Pelicans quer subir no draft. Tem papo que o Pelicans quer subir no draft, tem papo que o Pacers está atrás de um ala e vai entregar essa 7ª escolha. Então, e também o Pacers está cheio de escolhas esse draft, acho que é o time que mais tem escolha esse draft. Eu não sei se é pela 7, Clay, mas eu li, provavelmente não é pela 7, mas eu li que o Pacers está em conversas avançadas pelo o Grant Williams, do Celtics, provavelmente pelas escolhas lá 20 e pouco, mas que tá, né, nessa pegada mesmo. É meio estranho isso, porque pelo que eu li, vai ser um swap de primeiro round e depois entrega de segundo round pro Celtics, né? E aí recebe o Grant Williams ainda. Para mim não faz muito sentido, não é o que o time precisaria, mas enfim. É muita pique também, dá para fazer o que quiser ali, tentar qualquer coisa. Henriqueta, eu quero saber o que você acha disso, de segunda pique. O que você faria? Eu tô vendo vocês falando do Pacers, eu vi muita gente falando que o Pacers poderia tentar trocar pela segunda pick, pelo Brandon Miller. Eu só não sei qual seria o pacote, porque obviamente eu ouviria a 7ª, mas assim, a segunda pick do Pacers, se não me engano, é a 26. Você não vai mandar um pacote com a 7ª e a 26, que isso não vai vender. Poderia mandar a 7 daqui a 2 anos, a first pick daqui a 2 anos, que eu não sei se tem, mas imagino que tenha. Mas também não acho que seja suficiente. Se eu sou o Hornets, a queda que você perdeu o Scoot para pegar talvez um dos irmãos Thompson ou um Derek Lively, enfim, não compensa você ter uma first pick daqui a 2 anos para um time do Pacers que tem tudo para estar em playoffs. Então não sei que pacote seria esse que o Pacers poderia mandar.
enfim, envolvendo algum jogador, mas sei lá o quê? Você vai mandar o Buddy Hield? Não sei, realmente não sei. Você não vai mandar o Haliburton, porque aí perdeu todo o propósito da troca. Então, eu realmente não sei que pacote o Pacers poderia mandar. Eu acho que faz mais sentido, se for uma troca, ou o Pelicans, que o boato é que mandaria o Brandon Ingram, ou eles querem mandar o Zion, mas ninguém quer pegar alguém do tamanho do Zion, nem com o contrato do Zion, né? É pesado em todos os sentidos. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que o Magic poderia trocar pela segunda, porque é um time que está bem montado já, e tem a sexta e a 11ª. Se você dá as duas pela segunda escolha, eu acho que ela é tua. Se eu sou o Hornets, eu peço o Paolo Franz. Tipo, o Hornets tem todo o leverage do mundo e o Magic não vai dar isso, eu acho que não dá liga. O 6 e o 11 não é suficiente. Eu estou assumindo que o Hornets estaria querendo trocar a pique. Não que ele está tendo que ser convencido. Se ele tem que ser convencido, ele não vai trocar, eu concordo com você. Mas assim, assumindo que eles querem trocar, precisam de mais volume para o time, eu acho que o Magic seria um dos melhores pacotes. Você manda a sexta, a 11ª e, sei lá, e umas segundas rodadas, um troco, um role player, né? Alguém de profundidade. Porque isso? O Magic não tem por que negociar Banchero ou Franz Wagner. Nem ninguém, na verdade, do time. Tá bem com a sexta e 11ª. Pode muito bem ficar lá e, sabe, esse time tá tranquilo, não tem esse desespero, né? Tô pensando caso o Hornets queira realmente trocar. Mas, assim, sinceramente, se eu sou os novos donos do Hornets, não tem nada melhor para você trazer a torcida de novo do que você ter um cara tipo o Scoot Henderson ou o Brandon Miller, enfim. Eu que prefiro o Scoot, mas que vai atrair mais do que você dizer que pegou, enfim, um dos irmãos Thompson, o Coulibaly, o Derek Lively, por aí vai. Ou você imagina a situação hipotética de você mandar o Lamelo para Portland e pegar número 3, talvez numa troca, aí você tem a 2 e a 3. Aí você tem é mais o legal Scoot ainda, né? e o Miller. Essa é legal, cara. Eu não tinha pensado nisso. Mas se o Portland quer dar o all-in no Damian Lillard, né? Manter ele e mostrar que quer vencer com ele. O Lillard é um cara que não gostaria de ser trocado. Eu nem sei como tá o contrato dele, mas é um cara que eu acho que ficaria ali, mesmo não ganhando porra nenhuma. Não sei, eu tenho aqueles caras acostumados que vai tentar ganhar de um jeito ali. Mas Felipe, assim, e essa coisa do momento, né? Eu enxergo no Lottery o Pacers e o Mavs como os dois times que, com um movimento interessante, podem virar contenders. O que tu achas, o que o mundo do Pacers fala, assim, de movimentações possíveis de um jogador de impacto? Então, eu acho que qualquer coisa de trocar a 7ª por algum jogador já estabelecido, eu acho que talvez é apressar um processo. Eu realmente acho isso. E eu tenho medo de fazer que nem o Hawks começou a fazer e se perder no meio do rolê todo. Então eu não confio. Para mim, a 7ª escolha tá ali e já tem nome. E tem que ser esse cara. Se ele não estiver disponível, aí você pode trocar. É Jarvis Walker. Esse cara é o complemento perfeito com o Miles Turner. Talvez ele não seja um grande número 4 na NBA, por conta do porte dele mesmo. Ele pode, para mim, ele é um 3. Eu acho que ele seria um 3 na NBA. Mas vai que a gente já viu um monte de sirigaitinha virando uns brutamonte na NBA na época de treino. Então, vai saber que o cara vira. E eu vejo ele como complemento perfeito para o Turner mesmo, tanto em parte de defesa, quanto a agressividade do ataque. Não é um cara que eles não vão se ocupar na quadra, que nem acontecia com Sabonis e Turner. Então eu gosto muito. É o jogador que mais brilha meus olhos, e eu já falo dele para vocês no Pacers desde antes de falarem dele, de começarem a falar dele no Pacers, né? Então, para mim, é isso. Ficou, para mim, a 7 pro Pacers está perfeita. Se não vier, estão falando muito em o Ken Whitmore, que aí eu não gosto tanto da ideia, mas eu acho que ele nem chega lá. Se bobear, ele deve na 5 pro Pistons. Eu acho que ele não tá na 7. Eu acho que talvez, se não for o Walker, eu acho que é o Taylor Hendricks. Eu acho que
que é outra possibilidade incrível Sim. também. Gosto muito, Sim. mas eu prefiro o Walker. O Walker ainda é a menina dos olhos para mim. Você pega tudo que ele fez ainda no March Madness, o jogo lá que ele quebrou o recorde de tocos no jogo do Olajuwon, é incrível, assim, o moleque é bizarro. Então, para mim é isso, quando eu falo de Pacers. Agora, para você... Tu olha que legal, Felipe, tu tá falando em FET, o tempo todo tu tá falando em FET, né? Nessa discussão de VPA em FET, porque eu acho que vocês estão próximos de dar um passinho para cima, é só isso. Não, eu também uma entendo peça isso. só. Eu acho que o Pacers está uma peça de dar esse passo. Tanto que se eu a passar peça para exatamente na posição 4, né? Sim. Porque, sem trocadilhos, mas o resto tá... O resto tá encaixado, o resto do time tá encaixado. O resto tá encaixado. Falta alguém para jogar de 4 ali. A gente não consegue passar uma semana sem a porra de um trocadilho infame. Mas eu vou te contar, viu? Meu Deus do céu. Mas é interessante, porque, tipo, o Luquiba jogou para mim semana passada a coisa do Black. E eu juro que eu fiquei pensando, falei, cara, não faz sentido. Mas aí, processando a informação, falei, cara, de repente, financeiramente, pensando que o caminho do Magic ainda é longo, faz sentido trazer um jogador com o perfil do Fultz, considerando que, por mais que eu ame o Fultz, eu acho que ele é um starter na NBA, mas ele não é um top level starter, ele não é um top 15 point guard nem a pau, mas ele é um cara que faz o time melhor, faz todo mundo igual. Então, de repente, traz um cara com o perfil dele, mais barato, com rookie salary, ainda na tutela dele, faria sentido. Então, assim, eu realmente eu não enxergo nenhum cenário em que eu vou sair puto de quinta-feira. Eu enxergo. Só se não tiver cash consideration. Se não tiver cash consideration com o pick 36, aí eu vou ficar puto. Nada, pegar o gêmeo ruim e pegar um outro nome bizarro, porque é a cara do Magic também, né? Ter a oportunidade de acertar e isolar, dar uma de Roberto Baggio, né? Então... Bilal. Imagina, pega o Dick com a 6 e o Bilal com a 11. Então, essa é a combinação perfeita, né? Eu ia até falar isso para vocês, era um nome que eu queria trazer aqui agora, que era realmente o nome do Bilal, o Coulibaly. Porque, assim, ele joga no mesmo time que o Wemba. Então, assim, qualquer análise que foi feita dele foi com muito menos atenção do que analisaram o Wemba. E ele é um cara que tem potencial. Pelo contrário, Clê. Eu acho que o fato de ele estar no time do Wemba, ele teve muito mais exposição do que ele teria em qualquer outro lugar. Então, assim, todo mundo viu muito mais jogos dele por conta disso. Eu acho que ele está sendo ranqueado mais acima do que, de fato, ele deveria por conta dessa exposição, porque todo mundo tá de olho no Wemba. Só que você não vai só olhar o Wemba, você vai olhar o time. E aí o Bilal apareceu bastante por conta disso. Então, mas aí, essa lógica, Luquiba, eu trouxe esse ponto porque eu tenho uma outra lógica para usar com outro jogador. O Cid Sissoko, que jogou todo o tempo com o Scoot Henderson. Ele é um baita de um jogador também. Só que ele ficou ofuscado pelo Scoot Henderson. Eu acho que a posição... ele tem, assim, o teto dele é duvidoso. Eu tenho dúvidas quanto ao teto. Mas eu acho que ele consegue entregar alguma coisa. Nossa, tá complicado, né? Não é que eu pensei, será que o teto do Bilal é tão alto assim? Eu não sei. Ai, meu Deus. Perdemos o controle desse podcast já. Não sei se o Bilal sozinho consegue chegar tão alto. Mas se juntar o Bilal com o Dick, aí, cara... aí vai ser pica. O Bilal precisa de uma forcinha para crescer? Imagina um pick and roll entre o Green, entre o Dick e o Bilal. Ainda tem outra opção, né? Pick pop. Você imagina se o Amen cair pro Magic, né? E aí você vai ter o Amen com o Bilal juntos. Chega. Essa é a cara da Flórida. Pô, combinação divina. Destruir esse podcast. Não pode. Não pode. Chega. Não, mas o Clay, o que você falou do Sissoko, eu entendo, mas assim,
O caso do Emba, o Emba ele é talvez tão unicórnio quanto a gente falou bastante do Jokic, em questão de posição. Porque você vai escalar ele do quê? De 5, você vai escalar ele com 4. É difícil de você posicionar ele. Então, o Bilal, apesar de ele ser um ala, ele não é, teoricamente, a mesma posição do Emba. Aí a gente vê o Scoot Henderson com o Sissoko, eles são basicamente a mesma posição. E aí por isso que ofuscou bastante, né, o Sissoko. Mas assim, eu li muitas previsões que o Sissoko cai para a segunda rodada. E aí, se cair para a segunda rodada, vai ser uma baita sorte para o time que talvez que pegar ele, porque ele é um cara não é de segunda rodada, ele é um cara de primeira rodada. Talvez não top 10, mas ele é um cara que tem o seu valor. Então eu acho que aí é por aí. A grande diferença é essa. O fato da exposição do Bilal ter jogado junto com o Emba mostrou que, tá todo mundo olhando para um cara que você não olharia. Se não existisse o Emba, talvez o Bilal estaria ranqueado ou no final da primeira rodada, ou nem na primeira rodada. Talvez ele estaria junto com o Sissoko. Mas eu acho que como eles não jogam na mesma posição, acho que isso fez com que todo mundo olhasse também para ele. Nas coisas que nos testes que eu fiz, né, de mock, eu cheguei a colocar o Sissoko pro Clippers, tá, na 30. Numa outra simulação, eu cheguei a colocar ele na 25 pro Grizzlies, e cheguei a colocar ele, que é o que mais me assusta de todas, na 40 pro Nuggets. Eu vou te falar que se ele estiver disponível na 35, o Boston pega ele. Eu acho que ele não passa, não. A questão é se Boston terá 35. Boston pode ser que suba. Né? Eu também não duvido disso, porque o Boston tem o Peyton Pritchard, que é um cara que já pediu troca, e tem o Williams, que não quis assinar o contrato de extensão. Então são duas peças que Boston provavelmente vai trocar e vai acabar provavelmente trocando antes desse draft para tentar entrar com alguma graçola aí para remontar. Então, eu imagino também, pode ser que não tenha mais 35, mas, analisando hoje, segunda-feira, dia 19, deixar bem claro, né, porque esse podcast vai sair mais para frente, então, analisando hoje, nesse exato momento, eu imagino que se o Sissoko estiver disponível na 35, o Boston pega ele fácil. E Eric, eu acho que o Dick não chega pro Magic na 11. Eu tô sentindo muito cheiro de Utah pegando ele. Cara branco em Utah, realmente é um negócio que fecha 100%. Assim, ele é o único, não o único, mas o principal true shooter desse draft, né? Então, você vai entender que você está tendo algumas limitações de teto pelo shooting. Que aí entra, assim, é engraçado, quando eu estava pensando assim, o que seria o meu draft ideal do Magic, é um draft de reach, seria completamente reach, mas pensando no desenvolvimento do Paolo e do Franz. Eu pegaria o Grady na 6 e pegaria o Lively na 11, que são as grandes duas. O Magic tem 200 mil deficiências, mas as grandes deficiências são shooting e rim protection. Então, mesmo fazendo um reach, que eu sei que o Grady não é para ser um pick 6, e o Lively teoricamente não é para ser o pick 11, faria sentido para o desenvolvimento do talento que já está no time. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Com certeza, eu acho que não é isso que vai acontecer. Ou então vai descendo na boquinha da garrafa, não é isso aí? E a gente sabe, perdão, rapidão, a gente sabe também que todo draft sempre tem aquele time que vai dar o reach e sempre tem aquele time que vai ter o steal, porque se você tá dando reach vai sobrar alguém. Eu não acho, honestamente, Clay, que a maior ameaça pro Magic em pegar o Dick na 11 é o Utah. Eu acho que o Utah é um dos times que talvez possa ir atrás do Bilal, porque a gente tem que ver que quem está lá agora é o Danny Ainge. E o Danny Ainge ele tem um perfil um pouco diferente em draft. Eu digo isso por anos sofrendo, você tendo o jogador mais badalado ou o melhor jogador disponível, e de repente você pega um cara que ninguém fala, e foi assim, né, anos e anos com o Celtics. Então, eu imagino que o Jazz não vai ser a grande ameaça. Acho que talvez a grande ameaça pro
pro Magic seria o Dallas com a 10. Eu acho que é esse que talvez que impeça com que não caia para 11. E tem um jogador que está super badalado agora nessa semana final, e eu admito que eu vi muito pouco de Michigan esse ano em college, porque o time de Michigan estava uma bosta, mas está muita gente falando do Bufkin, e como o grande riser no draft boards aí, e aí pode entrar Utah, pode entrar Washington, é um cara que eu admito que eu vi pouco dele jogar, então eu sempre na minha posição de não ser um analista de highlights, eu acabei vendo ele muito pouco, mas tem muita gente falando super bem dele. Eu não comprei ele, tá? Eu não comprei ele, mas eu acho, por isso que até no meu mock, eu boto ele pro Thunder, porque eu acho que é mais um cara para desenvolver junto com aquela monte de molecada ali. Mas o tanto que ele cresce, é o que o Eric falou, sempre tem alguém que no dia do draft compra esse crescimento, que foi o que aconteceu com o Mathurin no ano passado, e deu certo, pelo menos. Mas nem sempre vai dar certo, né? Nem sempre vai dar certo. E aí, Henriqueta? Eu tô escutando vocês e tô aprendendo muito. Não, brincadeira. Eu acho que você falou de Riser e para mim sem nenhuma piadinha sobre o Bilal e Dick serem grandes risers, né? Por favor. Mas eu acho que o Derek Lively está sendo menos falado do que devia. Eu não sei se é uma... Eu acho que ele está crescendo. Eu não sei se é meio que uma... Como é que fala? Um preconceito, né? Contra centers né, grandes e que não arremessam de 3 e etc. Mas ele entrou num time bem ruim de Duke. Não é ruim, mas um time bem disfuncional. Um time bem, né, que não encaixou de Duke. E o cara que realmente é um pivôzão num time que não roda a bola, não vai ter destaque. Não tem mais o que você pedir pro cara. Então, eu acho que ele... E assim, a gente já viu quantidade de pivôs que aprendeu a arremessar de 3 anos depois de entrar na NBA, né? Os irmãos Lopes, na verdade, só um deles, né? Porque o outro não sabe jogar. O Brook Lopes, o próprio Embiid, enfim, parece que todo mundo aprendeu a arremessar de 3, menos o Antetokounmpo. Então, para você pegar um cara de 18, 19 anos e ensinar ele realmente passar a ser um bom arremessador de 3, porque ele mal tentou em Duke, não custa. Então, acho que assim, vale a pena se investir nele. Acho que de teto é um dos maiores do patamar do resto, né? Depois do top 3. E vocês falaram do Kobe Bufkin, eu também não vi muito dele, mas o que eu li é outro que eu acho que vale a pena investir, porque, como você falou, o time de Michigan estava horrível, e aí isso abaixa a nota enfim, o nível de todo mundo, né? E ele é um cara que, apesar dele ser sophomore, ele tem 19 anos ainda. Não é como se ele, sabe, pode ser sophomore com quase 21, né? Não é o caso dele. E ele melhorou ao longo do ano. Ele teve um início de temporada bem ruim em Michigan, ele foi evoluindo ao longo do ano, foi melhorando, foi se desenvolvendo, tendo mais tempo de jogo. Então, enfim, é quase que injusto você analisar a temporada inteira de um cara que nos primeiros jogos, sei lá, fazia 8 pontos por jogo, 2 rebotes, 2 assistências, e nos últimos fazia 20 pontos, 5 rebotes e 7 assistências, sabe? A média dele vai ser ruim, mas é um cara que evoluiu muito. Eu realmente não posso falar mais nada dele além disso, porque eu não assisti, mas olhando pelos números é o que eu vejo. E para terminar, o que vocês falaram do Bilal, eu acho que é uma faca de 2 legumes. É cenoura de um lado e chuchu do outro. Eu acho que o Bilal teve muito mais atenção por estar jogando junto com o Wembanyama, isso é inquestionável, aquilo que o Kiba falou, ele estaria ali no fim do primeiro round, início do segundo, talvez junto com o Sissoko, se ele não tivesse o Wembanyama do lado. Ao mesmo tempo, ele teve por exemplo, ele não vai pegar tanto rebote, ele não vai ter números tão espetaculares quanto o Wembanyama, óbvio, porque todas as bolas vão para o Wembanyama. Então, assim, os números dele, por mais que ele tenha atenção, acabam sendo um pouco rebaixados, só que ele tem que ser produtivo, né? Porque também não vai ter marcação dupla, ele não vai ter nada em cima dele quando tá todo mundo focando no Wembanyama. E você olha os números dele, realmente ele tem aproveitamentos decentes.
E é um cara de 18 anos também, que se é injusto você analisar um cara de 20 anos no college, de 18 na França é mais injusto ainda. Eu não escolheria ele no top 10, mas eu também não acho que ele seja fim de primeiro round. Eu acho que ele está nesse bolo que vira misto de fit com análise de teto do jogador, porque você passou de um certo ponto ali nos 10 primeiros, tem que olhar o teto do cara também. Não tem ninguém depois dos 10 que você tenha certeza que vai chegar na NBA jogando assim, garantido, né? Vai chegar pegando a vaga no time. Então, eu acho que vale a pena porque o teto dele realmente é alto. Isso eu acho que é inquestionável. A dúvida é quem é o Bilal sem o Mbanyama do lado, né? Já falamos tanto de combinações, né? Falamos do Anthony Black e do Grady Dick no Magic, seria legal o Black Dick no Magic. A gente vai ver se isso acontece. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, algo que a gente já falou, vai ser repetitivo, mas foda-se. Esse draft é muito interessante pelas peças que tem, porque tá tudo muito, como a gente falou, né? Tá tudo muito, ou vai ser uma puta de uma classe, ou vai ser aquela classe mais zoeira que já existiu, né? De ninguém prestar. Mas é muito legal ver como tem muitos tetos interessantes, né? Tem muitos prospectos que podem sempre dar alguma coisa. Fala aí, Luquinho. Não, é porque eu acho que a gente que eu digo, todos, né? Não só o Tailgate, começa a ver esses últimos anos de jogadores que você foi menosprezado no draft e performou, né? Você tem aí o Jokic, você tem aí esse time de Miami, então talvez o pessoal está repensando a forma de avaliar e aquela história, né? Eu acho que foi pelo próprio que ele fala, né? Ou foi pelo Air ou foi pelo Soulman, eu nunca sempre confundo os dois. Que ele fala, o cara ele tem talento, só que assim, é a exposição que o cara tem, a mídia que o cara tem em cima dele, faz com que um cara medíocre tenha sido bem ranqueado e aí tenha oportunidade, e faz com que um cara que talvez seja um talento não tenha nenhuma mídia e talvez não chegue à NBA. Né? Ou se chega, não tenha o tempo de quadra, não tem o desenvolvimento certo. Então, é complicado você analisar, avaliar e falar de futuro baseado nas amostras, né, que você tem. Eu só queria reforçar, né, que eu sei que vocês têm opinião, e com o Ember eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Porque assim, estão colocando ele como o maior talento, o maior prospecto que já existiu. Então, assim, eu acho que para vocês que eu digo a mídia, né, não vocês três, falar de um cara dessa forma, o cara tem que ser maior do que Jordan, maior do que LeBron James, maior do que todos esses caras. Eu não acho que ele vai ser maior do que esses caras. Eu não estou falando que ele vai ser um jogador medíocre. Só que se você fala que o cara é o maior prospecto da história da liga, é o cara mais bem preparado, é o unicórnio, isso, aquilo, você espera grandeza desse cara. Você espera que o cara faça a coisa que você nunca viu antes na liga. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai ser um ótimo jogador. Eu acho que ele vai ser aquele cara que muda a cara da franquia. Eu acho que ele no Spurs, o Spurs já é um time de playoff. É o time que sai do pior e já é um time para brigar por vaga de playoff com ele. Mas ele não acha que ele é um cara que vai ter carreira de LeBron James, de Michael Jordan, de Kobe Bryant, assim por diante. Por isso que eu falo que vai ser um bust. Na minha concepção é isso. O bust é aquele cara que não atinge a expectativa que você cria em cima dele. E estão criando uma expectativa gigante em cima do Emba. Eu não acho que ele vai conseguir alcançar essa expectativa porque estão colocando esse cara lá em cima de um jeito que eu acho que é complicado. Por isso que eu digo que é bust. E aí eu reforço, eu acho que é bust e vai ser um bust. Eu gosto dessa raiva do Luquiba. Mas o que eu acho legal do Emba aí pro Spurs é que agora vai ter um monte de gente que vai descobrir Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sochan, vai todo mundo descobrir esses caras. E assim, tem uma coisa do Emba que a gente tem que jogar na mesa que é uma possibilidade, é a saúde dele. Esse é um ponto que aí eu vou concordar com o Luquiba que pode ser um risco, né? Só ver o Zion, o que aconteceu, o que está acontecendo com o Zion e o que ele virou para o Pelicans. Agora, pegando essa questão
das possibilidades do draft. Eu estava ouvindo uma entrevista com o Sam Vecini hoje, o cara que faz o draft guide do The Athletic, e ele falou, cara, eu joguei no Tier 5 da posição 17 ao 36 no meu big board. Porque ele falou assim, eu consigo concordar com argumentos de GM para draftar qualquer um desses jogadores nesse range de 17 a 36. Então, assim, tem uns diamantes brutos ali que vão... Assim, quando a gente olhar novamente, quando a gente sentar aqui ano que vem para falar do draft 2024 e a gente analisar um pouquinho o draft 2023, a gente vai ver escolhas ali na pós-lottery que a gente vai falar, porra, esses caras realmente fizeram uma diferença no time. E a gente nem combinou, Eric, mas era isso que eu queria trazer aqui. Tem alguns joias brutas que eu separei. Eu não sei se vocês chegaram a fazer isso também, porque a gente conversou isso bem por cima. Fez. Mas eu tinha separado algumas. Eu já falei uma, que é o Sissoko, né? Então comentei com vocês. Eu acho que é um cara que, lapidado, pode ser um bom role player, pelo menos na franquia que ele for parar. Se for para aquelas franquias que a gente sempre sabe que desenvolve bem, tipo Raptors, uma coisa assim, pode dar muito jogo. Eu gosto de ver ele em Detroit, inclusive. Eu coloquei no meu mock draft, acho que Detroit, não lembro agora. Detroit, eu coloquei ele em tanto lugar nos sites que eu fiz, mas enfim, gosto dele. Outro cara que eu gosto muito, e aí pode falar que tem um pouco de clubismo indiana nesse rolê, mas é o Tracy Jackson Davis. Esse cara já chegou a ficar ranqueado bem melhor nos mocks, mas lá no começo antes ainda de começar a March Madness, ele estava bem melhor ranqueado. Mas assim, ele vai ficar para trás, obviamente, se todo mundo pensar no Jalen Hood-Schifino lá, que era o parceiro dele, né? Mas é um cara que no último ano, aí vem o problema, né? O último ano como sênior, então ele já é um cara mais velho. Então, às vezes, pode ser que o que a gente viu ele no último ano seja o teto dele mesmo, que foi a mesma coisa do Chris Duarte quando chegou na NBA, todo mundo falou isso, pode ser o que a gente tá vendo, é o teto dele. Mas, enfim, no último ano foi um cara que teve média de 20 pontos, média de 10 rebotes, quase 11, 10,8, e um aproveitamento de arremesso de 58%. Então, é um cara muito interessante. E ele é um cara versátil, ele é um cara que é posição 4 consegue marcar um 4, consegue marcar um 5, consegue marcar um 3, consegue marcar um 2 e consegue marcar um 1. Ele é muito versátil, muito ágil, ele é forte, é um cara que tem uma explosão muito bacana. Você pega os highlights dele, são legais também de ver. Então, assim, é um cara que me agrada também. Fora ele, tem um cara que ninguém tá falando muito, que é o guard lá de Houston, que jogava com o Walker, que é o Marcus Sasser. Esse cara, é que assim, ele é pequeno para um guard, então assim, ele não vai conseguir marcar outros jogadores, mas ele é aquele guard baixinho e fortinho, tem um puta de um arremesso lindo, limpo, a mecânica muito boa, ele tem bons passes, mas aí qual que é o problema? Ele é o melhor driblador dessa classe, eu ia falar handle, mas é o cara que mais tem habilidade ali, nessa classe eu acho que é ele. É nível Kyrie, o controle dele com a bola, assim, eu acho muito, muito foda. E aí por essa qualidade vem o problema. Ele se perde às vezes no tempo, ele fica muito tempo com a bola, ele não consegue enxergar o jogo, e aí são muitas deficiências que ele teria que evoluir. Ele é um cara novo, dá para evoluir. Mas gosto dele também, e fica esses pontos de atenção. Tem mais alguém? Eu ia falar do Ryan Rupert também, mas eu já falei tanto desse cara aqui várias vezes. Eu acho que o Eric é o mais que ouviu falar desse Ryan Rupert. Ele é francês também, ele joga lá no New Zealand Breakers. Gosto muito dele, ele é um 3&D bem moderno. É cru pra cacete, mas uma escolha lá depois da 20, eu acho que vale a pena investir no cara. E por fim, já que vocês falaram tanto aí de center, power forward, não sei o que, tem o cara do Partizan lá, que joga na Liga das... E perdemos nosso chefinho. Eu já achei que eu tinha travado, porque eu tô tão acostumado a travar. Eu falei, tá, porra. Pois Aí eu vi o Eric se mexendo e falei, opa, não fui eu. Eu sei que eu tô puxando o saco dele aqui embaixo, mas eu não sabia que ia congelar ele desse jeito.
Suguei toda a força do chefinho. Mas aproveitar enquanto ele volta, se ele não cortar. Só você caiu, chefinho. Agora voltou. Sim. Tá voltando. Mas alguns caras que eu acho que são interessantes nesse draft, que não são muito falados, é o outro cara do Ignite, o Leonard Miller. É um cara que teve stats bem legais. É claro que Scoot Henderson foi o cara que todo mundo falou. Outro cara que para mim é bem interessante, que estava aqui na minha lista, aí é como boleiro mesmo, que é o nosso latino predileto, Jaime Haskins Jr., de UCLA, que esse é o boleiro, cara. Esse é o cara que sabe que vai entrar em quadra e vai fazer aquilo que é mandado. Ele tem QI de basquete. Se ele vai ser um jogador de impacto na liga, não sei, mas eu acho que ele vai arranjar uma vaguinha num time e vai ter uma carreira na NBA porque ele é boleiro. E o outro aí, puxando a minha sardinha, né, do Hurricanes, os dois caras, principalmente, menos o Wong para mim, eu sei que tem muita gente que fala do Wong como um potencial second rounder de impacto, eu sempre achei ele muito irregular, mas o senior de Miami, o Jordan Miller, é um cara que eu acho que tem a maior postura e QI e qualidades de jogador de basquete para ocupar uma vaguinha na NBA. Eu não sei qual que é o de Partizan que o Clay ia falar, mas para mim um nome que me agrada bastante é o Vucevic. Eu acho que ele está no Real Madrid, se eu não me engano. Real Madrid. Eu acho que é um cara que tem potencial, provavelmente vai ser segunda rodada, mas tem potencial para ser um titular na NBA. Não, claro, como Jokic, mas eu acredito que é um cara que possa ter uma carreira interessante. Eu trouxe também um cara que eu acho que é boom ou bust. É aquele cara que ou vai entrar no time e vai dar aquele sparkle, né? Tipo, vai dar aquela moral quando entra, porque eu não acho que é um cara que vai ser starter. Eu acho que é aquele cara que vem do banco. Que é o Emoni Bates, né? De Michigan. Eu virei o chefinho. Pra quem tá assistindo. Desculpa quem não tá vendo em vídeo, mas eu abri dizendo que eu sou seu chefinho por um segundo e eu sou o chefinho. Quando tu se formar em Notre Dame no teu doutorado, tu vai usar esse momento, um still dessa foto. Até vai printar. Eu acho que é o Emoni Bates, que é um cara que ele tem muito potencial, mas assim, falta muito. Ele é fraco, eu digo, atleticismo, não defende bem, mas assim, é o cara que eu acho que é um talento cru, né? Porque ele tem um jump shot muito legal, ele tem, tem habilidade, né, com a bola. Ele é um número 2 que eu acho que se encaixar em algum time dá muito certo. Eu acho que são esses dois nomes aí, além dos que vocês já falaram. E claro, para mim, vocês falam muito falaram muito aí do Scooter com o Brandon Miller, mas eu acho que, tirando o Emba, o cara que tem o maior teto é o Anthony Black. Isso é a minha opinião, né? Eu não acho que ele é o mais pronto, eu acho que o Scoot Henderson é mais pronto para jogar, mas eu acho que o que tem o teto maior aí para crescer é o Anthony Black. Por isso que eu disse para você, Eric, que se o Magic pegar ele na escolha 6, eu acho que vai ser uma baita escolha, mas eu não acho que o Magic vai pegar. Eu fiz o meu próprio mock aqui, eu tô achando que o Magic vai passar ele vai estar disponível na 6, mas o Magic vai passar ele, e eu acho que ele vai cair para Washington. Faz bastante sentido. Luque, eu estava aqui emocionado, nosso chefinho, não sei se viu, mas eu fui o chefinho por 1 minuto. Minha vida está completa. Tchau, gente. Total. Não, e ficou tudo cagada a imagem, né? E vai subir assim, com alguém cortado no meio. É uma delícia. Caiu tudo aqui, capotou. Luque, você estava falando do Emoni Bates, não é? Eu ia falar dele, você descreveu o jogo dele, e assim, se o Eric fala do crime, digamos que é você querer projetar a vida de um cara de 18 anos, imagina um cara de 14, 15 anos, né? O Emoni Bates era, há 5 anos atrás, mais ou menos, basicamente o que é o Wembanyama hoje. Ele era 5 estrelas, se não me engano, projetado. Era 5 estrelas no draft e era assim, talento geracional melhor desde o LeBron.
O hype que tem no Emba hoje tinha o Emoni Bates aos 14, 15 anos de idade, né? Eu fui até confirmar se eu não estava exagerando. E assim, a ESPN fez um artigo com ele. É o Kevin Durant jovem. A Sports Illustrated botou ele na capa. A Sports Illustrated raramente bota um high school na capa. Botou o Bryce Harper, LeBron James, acho que botou o Zion. E assim, quase que acaba por aí. Colocou ele e falou que ele é o Stephen Curry de 2 metros. Que quando o cara tem 15 anos de idade e é chamado de Stephen Curry de 2 metros, a cabeça dele vai para 20 metros. E aí, ele entrou em Memphis, no college, né? Acho que se fosse hoje em dia, ele não iria para o college, ele iria para a D-League. Já seria melhor para ele, provavelmente. Ou para overtime, mas enfim, né? Não iria para o college. Entrou em Memphis, com a cabeça, com certeza, né? Em virar um LeBron. Aí teve lesão, time que não encaixou, aí foi pego com posse de arma, a cabeça foi para o espaço. Ele foi para Eastern Michigan e se ajeitou esse ano. Acho que ele tá 2 anos em Eastern Michigan, agora eu não lembro. Mas tudo isso para dizer que você está descontando um cara que era considerado o novo LeBron James. Então, para mim, se passou da primeira rodada, ele já é um steal. E eu acho que vai passar, porque não estão falando dele. Se pegar ele em 30, ele já é um steal. Todos os mocks que eu tô vendo, o mais alto que estou colocando ele é na 40 e alguma coisa. Mas ele é projetado para estar na 50. Então, assim, 51, é final de segunda rodada. 52. E assim, você quando pega o cara no fim da primeira rodada na NBA, você já espera que numa boa escolha ele vai ser um cara do banco ali, vai ser um bom complemento. Claro, você sonha novamente com, né, o novo Jokic. Mas na realidade, uma boa escolha, ele tá um bom jogador de banco. Então, se pegar um cara que era considerado o novo LeBron, você está muito no lucro, mas muito. Acho que é um absurdo esquecerem, sabe, quem era o Emoni Bates há 3, 4 anos atrás. E aí, só para falar de alguns outros, porque a outra coisa que eu acho que a NBA esquece é que nem todo mundo se desenvolve como freshman da universidade ou high school, né? Então, se o cara não foi draftado como freshman aos 18, 19 anos de idade, ele basicamente virou um bust aos olhos da NBA. O Brandon Miller, ele é mais velho, mas ele ainda é freshman, se eu não me engano, oficialmente. Então, ele... né? Mas, assim, você vai olhar a lista e, basicamente, até a escolha 15, quase, a maioria dos drafts, não tem ninguém que não seja um internacional, ou overtime, ou um freshman de universitário. E aí você tem o Jordan Hawkins, por exemplo, que estourou, né, no March Madness. Por quê? Porque, caraca, você esperar que o cara esteja desenvolvido aos 20 anos é um absurdo. O maluco pode ter só um desenvolvimento tardio. Tem marcas ótimas como de pontuação, de arremesso de 3, né? Ele é um shooting guard. Então, assim, ele faz o que você espera de um shooting guard. E esqueceram da vida dele, né? Assim, esqueceram que ele pode demorar a se desenvolver. Ele não era um cara 5 estrelas vindo do high school. Então, assim, tinha uma curva maior. E aí tem o Chris Murray de Iowa, que também já é júnior, se eu não me engano. O cara não vai ser uma super estrela, mas é o irmão do Keegan Murray. Alguma coisa na família tem de bom. E ou Iowa... não, né? Ou não. Ou não, né? E é um cara que tem bons números no college, teve, né, esse ano. Acho que pode, sabe, ser um bom 3&D, talvez. E você pega lá pela escolha 20, 25, já é também um bom valor para um fim de primeiro round. Eu tinha mais um nome que eu esqueci. O Prosper, de Marquette, que é outro júnior também. Excelente defensor, não pontua muito, mas Marquette também não é um time que não é como se desse grandes possibilidades para ele pontuar muito. E eu acho que é novamente um papel que você tem muito valor no fim de primeiro round e início de segundo. É um jogador que não é também um Ricky Rubio pontuando. Defende bem, pode marcar várias posições, pode jogar em várias posições. Acho que assim, a NBA esquece muito dos caras quando eles passam do primeiro ano no college, né?
Isso é normal, né? Isso é um movimento que a gente vê cada vez mais, né? É, Eles querem pegar o cara mais cru possível e lapidar e ver o que sai dali. Mas é errado, é errado. É que nem eu tô falando do Sasser. O Sasser é um pouco mais velho também. exato. Sasser acho que é sênior, né? E é isso. Oi, Júnior. Acho que é. Sim. Você tem. Esqueci de falar, né? Oscar Tibui. Vou torcer pelo Oscar Tibui até o fim da vida. Tem um corpo de mini Zion. Provavelmente não vai dar em nada, porque não é um jogo que é da NBA hoje em dia, né? O próprio Zion provou isso. Mas vou torcer para o Oscar Tibui pelo menos passar lá com seus 2 pontos e 20 rebotes por jogo aí por alguns anos. E como é que é o nome do cara de Kansas State que botou o tournament, né? Ele tava on fire no tournament, o baixinho, o armador. Meu Deus, esqueci o nome do cara. Eu sei de quem você O tá cara, a maior estrela do March Madness, na verdade. E ele não vai ser Marquise Nowell. draftado. Marquise Isso. Nowell. Ele vai ser uma estrela na D-League, cara. Ele com certeza vai ser uma estrela na D-League. Vai ser MVP da D-League, não vai ter um jogo na NBA. Não, vai ter. Final de temporada alguém vai botar ele lá. Contrato de 10 dias, né? É isso aí. Eu perdi o que vocês falaram. Luquiba, você falou quem? Só fala os nomes para mim. O Luquiba travou. Não, tá aqui. Eu falei do Vucevic, falei do Emoni Bates e reforcei que, para mim, o debate entre Scoot Henderson e Brandon Miller, eu tenho o Anthony Black com o maior teto, acima até deles dois. Foi esse que eu trouxe. Beleza. Show. Então você acabou falando do Vucevic, que eu também tinha anotado aqui. Ótimo, casou. Eric, quem você trouxe? Só trouxe o Leonard Miller, do Ignite, trouxe o nosso boleiro predileto, o nosso latino, o Jaime Jaques Jr., e trouxe os dois guris de Miami para o segundo round, o Miller e o Wong. Show. O Wong é uma boa também, realmente. Tinha também anotado o Wong, mas acabei não falando dele. Boa. E o Henriqueta falou, então, do... Eu reforcei do Derek Lively. Não, Derek Lively eu falei antes. Do Emoni Bates. Mas aqui eu ia falar do Derek Lively. Aqui ele não é estilo, né? Ele já tá lá em cima. Emoni Bates, o Prosper e o... Ai, caralho. O de Connecticut, meu Deus. Jordan Hawkins. A gente já teve o Dick e o Bilal, caralho. Eu acho que ainda não tem, não. O Jordan Hawkins. Jordan Hawkins. Lembrei. Então tá. Com essa putaria toda que já virou isso aqui, 1h22, já falou pra caramba. Eu ainda tô combinando com o Luquiba, tô vendo se a gente vai conseguir fazer alguma coisa na quinta-feira para acompanhar o draft. Mas é isso. Espero que não tenha picotado nada do que eu falei. Se picotou, desculpem. A internet tá começando a ficar uma carroça aqui. O último... Não, mas o último jogador que você falou não ficou claro. Você falou que era o talento de não sei o quê, e aí não deu para escutar o nome de quem era. Também não sei o que eu falei agora. TDAH essa edição vai ficar forte agora. Que era de Partizan, alguma coisa do tipo. Que você estava falando e você não falou o nome. Eu travei de novo. Mas o Partizan foi o Vucevic, foi o que você falou também. Então a gente ficou na mesma. Show. Então eu vou chamar aqui o negocinho chamado dica e a gente fecha essa edição. Peraí. Internet só para me derrubar mesmo, viu? Ô, Eric, a dica é tua hoje. Você trouxe uma dica legal no comecinho, pode soltar e depois a gente fala o finalzinho ali. Pois é, porque normalmente eu nunca trago dica, porque eu nunca vejo nada, né? Mas eu ouvi essa semana um podcast da rede do Dan Le Batard, lá do DraftKings Network, que é o South Beach Sessions, e basicamente é onde ele entrevista caras da indústria da imprensa esportiva, amizades dele e papos mais pessoais, assim, falando de carreira, falando de forma que eles trabalham. E eu ouvi 2 entrevistas inteiras, uma com a Mina Kimes, que quem está ouvindo a gente, acho que a grande maioria já conhece. Foi muito legal, porque ele fala muito... Ele meio que abriu a porta para ela virar a profissional que ela é hoje, né? Tipo, mais solta, mas ela sempre teve o lado... Ela veio de reportagens de negócios, né, financeiros,
mas ele ajudou ela a soltar esse lado mais divertido dela, então foi um papo bem legal. E o outro foi com o Ernie Johnson, e para quem acompanha a NBA, ele é o host do melhor programa de longe da NBA de análise, que é o da TNT, né, com o Barkley, com o Kenny Smith e o Shaq. E ele é um cara com uma história de vida muito forte, assim, né, muito, muito legal. Filho de alguém da indústria, mas cara que trabalhou muito e que mantém um relacionamento, tipo, fantástico dentro da equipe, adotou uma criança com deficiência, ela acho que faleceu ano passado, né, atrasado. Então, assim, tem uma história de vida muito legal. Então, são papos que mesclam... Assim, por que eu trouxe? Porque é uma coisa que tem a ver com tailgate. Papos que mesclam esporte com a vida pessoal, com a vida profissional. Então, para quem... claro, é em inglês, mas para quem manja, vale muito a pena. Boa, Eric. E junto, só para complementar, a gente procurou muita coisa de draft, a gente até achou algumas coisas, mas acabou ficando uma outra dicasinha aí para vocês acompanharem, né, Apple TV Plus, que é um documentário chamado More Than a Game, que é contando a história do LeBron James e seus colegas de high school lá na St. Mary's, em Akron. Então, é Akron? É em Akron mesmo, né? É Akron, tá certo. Então, é bem legal o documentário, vai contando toda a trajetória dele até se tornar o que é hoje. Não até se tornar o que é hoje, mas se tornar o prospecto que foi naquela época de todo mundo falar de LeBron James como próximo Michael Jordan e tudo mais. Então, como a gente falou muito de setar expectativas nos garotos novos, vocês vão ver como era setada a expectativa em cima do LeBron e de seus colegas de equipe. E essa certo? Aí, só complementar essa dica aí, sua que eu não sabia, inclusive, vou ver. Mas eu li o livro do LeBron há muito tempo atrás, falando desse time dele de high school, e que era um Fab Five, né? Estilo Fab Five, assim. E você vê que realmente o LeBron, enfim, gosta ou não, críticas ou não, obviamente teve um sucesso, né, quase que sem igual, porque por causa da época não dá nem para comparar a questão de sucesso com o Michael Jordan. Mas os outros 4, se eu não me engano, nenhum deles, sabe, eles sofreram, né? Não vou dar o spoiler também, mas você vê o quanto o resto sofreu, porque tinha um sucesso que era totalmente incompatível com a realidade deles. É bem legal expor isso mesmo, é bem interessante. Até porque essa comparação aí, vou jogar uma bomba só pra gente encerrar e eu falar o tchau, ninguém vai falar mais nada depois disso, mas a bombinha é que assim, o Jordan, aquele Chicago Bulls do Jordan, tinha o melhor jogador de todos os tempos, o Jordan, mas também teve um dos melhores técnicos aplicando um novo modelo de jogar e tudo perfeito ao mesmo tempo, no momento certo. Então foi o que foi, obviamente porque o Jordan é o GOAT, é o melhor de todos os tempos, mas também porque deu tudo certo. Tudo certo. Era tudo que tinha que acontecer naquela época. Eu sei que você não queria que ninguém falasse, mas fica a reflexão. Será que o Jordan seria o que ele foi se não tivesse o Phil Jackson lá? Olha que discussão boa que a gente pode trazer. Xinguem a gente, façam comentários e tudo mais, é isso que a gente quer. Eu ia trazer a minha parte final, que apesar de ser inverno aqui nos Estados Unidos é verão, então nem o Dick nem o Bilal vão ficar encolhidos nessa próxima semana. Eles vão... Ai, que beleza. Terminamos com o astral lá em cima, então. Henriqueta, Eric, ou com o Bilal, né? O que foi? Ou com o Bilal. Amém. Henriqueta, Eric e Luquiba, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem. Provavelmente o Henriqueta não, porque o Henriqueta tá só marombado agora mesmo. Não quer mais saber da gente, tá só na maromba. Mas Eric e Luquiba, estamos de volta, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Beijo grande para todos vocês que estiveram com a gente até agora. Não esquece de dar uma conferida aí no tzbr.online/tznopan2023. Não esquece de conferir nossas redes sociais, deixar um like, beijo e tchau!